Amém, igreja? Vamos estar colocando de pé, em nome de Jesus. Gostaria que você está aí na sua casa também, se colocasse de pé aí na sua casa, onde você está, você e sua família, em nome de Jesus. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor lá no Salmos 5, no versículo 1 ao 4, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salmos 5, do versículo 1 ao 4. A palavra do Senhor diz assim: dai ouvido às minhas palavras, ó Senhor, antes aos meus gemidos, antes à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois é a ti que oro. Pela manhã ouves a minha voz, e o Senhor, pela manhã te apresento a minha oração e vigio. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habita o mal. Glória a Deus. Amém, queridos? Nesse salmo aqui estamos falando sobre oração, né? E nós estamos vivendo os dias, né? Que nós precisamos estar em oração. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então é isso que nós vamos fazer nesta noite. Vocês que estão aqui no presencial, vocês que estão aí na sua casa, né? O Senhor, Ele ouve a nossa oração quando nós clamamos diante de Deus. Então que você possa fechar os seus olhos neste momento, em nome de Jesus. Né? Que nesse momento nós possamos clamar pela nossa vida, que nós possamos clamar pela nossa casa, em nome de Jesus. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, o que você está passando, né? Mas Deus conhece o teu coração. E aqui nesse versículo fala, né, que nós temos que orar, né, colocar a nossa oração diante de Deus. Então que você possa colocar a sua oração diante de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Né? Talvez seja uma pessoa da tua casa que está precisando de uma oração. Talvez seja para você mesma. Né? Talvez seja por alguma situação que você tem orado, que você tem buscado a Deus. Então, querido, que nesse momento, né, você possa clamar a presença do Senhor em oração. Né? Que você possa vigiar em oração nesses dias, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, por estarmos na tua casa mais uma vez, por podermos, ó Deus, ter a oportunidade, ó Deus, de clamar, Deus, a tua presença, Deus, de poder, Deus, falar com o Senhor, de poder, Deus, clamar, Deus, o teu santo nome, de poder louvar, ó Deus, ao Senhor, ó Pai. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nesta noite, nós entregamos, ó Deus, cada uma dessas vidas diante da tua presença. O Senhor conhece, ó Deus, o coração de cada vida. Tu sabes, ó Deus, aquilo que cada um tem clamado diante da tua presença, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, derrama, Deus, a tua unção. Derrama, Deus, da tua graça, Deus, sobre a tua igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, ó Deus, nesta noite, ó Deus, por aquelas pessoas que estão enfermas, ó Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que o Senhor venha, Deus, com o teu bálsamo, ó Deus, de cura, Deus, sobre essas vidas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Deus, fortalecendo, ó Deus, os teus servos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, que não venha, Deus, trazer desânimo, Deus, que o Senhor venha trazendo força, que o Senhor renova, Deus, a força dos teus servos, ó Deus, nesta noite, ó Pai. Deus, nós te louvamos, ó Deus, e já te agradecemos, ó Deus, porque eu sei, Deus, que grandes coisas o Senhor vai fazer, Deus, na vida dos teus servos, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, derrama, Deus, uma unção nova, Deus, sobre a tua igreja nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor venha, Deus, falando, Deus, na vida dos teus servos, ó Deus, através da palavra, Deus, através do louvor, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o louvor venha, Deus, como um bálsamo, Deus, na vida dos teus servos, nesta noite, é que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém, igreja? Dá uma salva de palmas, Senhor. Aleluias. Olha pro seu irmãozinho que tá do lado aí e fala pra ele assim, ó, você tá preparado ou não? Você tá preparado para louvar o Senhor? Declara assim, ó. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens. Escolheu meu coração pra morar. Um amor que não se acaba, cabe dentro de mim.
casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens. Escolheu no coração pra morar. Um amor que não se acaba, cabe dentro de mim. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Eu sou casa, eu sou a casa de Deus, Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Eu sou casa, sou a casa dele. Eu sou. Hoje Ele habita em mim. Tudo ficou mais bonito. A luz dissipou na escuridão. Onde era a morte reviveu. Agora que sou casa do meu Deus, tudo ficou mais bonito. A luz dissipou na escuridão. Onde era a morte reviveu. Agora que sou casa do meu Deus. Declare, eu sou casa de Deus. Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Eu sou Deus, Deus me escolheu. A igreja canta, eu sou casa de Deus. O mais alto. Casa de Deus. E Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus. Casa de Deus, Deus me escolheu. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Eu sou casa, eu sou a casa, Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Aplauda o Senhor o mais forte que você pode, porque Ele é digno de ser adorado e glorificado. Quantos são a habitação do Senhor? Aleluia. Feche os seus olhos aonde você está. Aleluia, Senhor. Queria que você colocasse a sua mão no seu coração agora, querido. E começasse a falar para o Senhor tudo aquilo que tem te afligido nesse momento. Tudo aquilo, querido, que tem tirado a presença dele do seu coração. Queria que você começasse a se entregar agora para o Espírito Santo. Começa a abrir a sua boca, querido, e começa a falar palavras de amor para o Senhor. Começa a dizer o quanto Ele é importante para você, querido. Senhor, nós não estamos neste lugar por acaso. Deus, nós sabemos que o Senhor tem um plano para cada um de nós. Não tenha vergonha de orar, querido. Não tenha vergonha do irmão que está do seu lado. Não tenha vergonha, querido, porque nenhum de nós podemos fazer pelo outro aquilo que Deus pode fazer, querido. É por isso que a partir do momento que você está neste lugar, você tem que se entregar por inteiro e deixar que o Senhor possa falar com você.
Declare. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Declare. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino pra sempre, teu é o domínio. Amém, amém. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, eu só quero te falar que teu é e agora pra sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Coração e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti, Senhor. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, quebrantado, eu só quero que teu é o reino e agora pra sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Diga a todos. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, eu só quero Deus, só quero te adorar, que teu é o reino e agora pra sempre, teu é o domínio
poder. Amém, amém. Pega suas mãos, querida. Deixa o ambiente do Senhor tomar este lugar, querido. E declare que Ele é santo e não há outro como Ele. Pega as suas mãos e declare: só Tu és santo. O mais alto que você pode, em reverência a Ele, declare: e só Tu és. Só Tu és santo, enche este lugar. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como. O mais alto declare: só Tu és. Só Tu és santo. Enche as nossas vidas. Oh. Só Tu és santo, Deus. E não há outro como. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como. Ei, só Tu és santo. A Tua igreja te adora. E só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. E não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. E só Tu és santo. Nós te adoramos, Deus. E só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Obrigado, Jesus, pela Tua presença neste lugar. Tu és soberano, digno de toda a honra, de toda a glória. Receba o nosso louvor, nossa gratidão a Ti, Pai, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor que Ele é digno, toda a honra e toda a glória. Podeis se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Podeis se sentar. Glória a Deus. Aleluias. Queria que você abrisse a palavra de Deus comigo. Isaías 40, Isaías 40, 29. Isaías 40, 29. Lembrando que terça-feira nós teremos nosso culto, né? Às 7 e às 20h10. Em nome de Jesus. Isaías 40, versículo 29. Glória a Deus. Ele diz assim: Ele dá força ao cansado e aumenta a força do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se afadigarão, os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como a asa da águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão, em nome de Jesus. O tema é: troque a sua força pela força de Deus. Troque a sua força pela força de Deus. A palavra do Senhor diz aqui para nós aqui que os cansados, Deus vai multiplicar a força do cansado. Deus multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. E aí ele diz no versículo 30, os jovens se cansarão. Ele está falando do jovem cansarão. Vão
caminhar e vão cair, mas está falando do jovem sem Deus, do homem sem Deus, sem a presença de Deus. E aí a Bíblia diz para nós aqui que aqueles que esperam no Senhor renovarão a sua força, trocando a minha força pela força de Deus. Primeira coisa, para que Deus possa renovar a minha força, para que Deus possa trocar a minha força pela força dele, eu preciso demonstrar uma total dependência de Deus. E essa total dependência por Deus, que vai me levar que Deus troque a força dele com a minha força. Então, primeira coisa, eu preciso depender de Deus totalmente, em oração, em entrega, na presença do altar dele. Eu preciso demonstrar para Deus a minha total pequenez diante da sua grandeza, de quem ele é e de quem eu sou. E isso é muito importante em nome de Jesus. Então eu preciso depender mais de Deus. E como que eu dependo mais de Deus? Oração. Quando mais você ora, mais Deus está trocando a sua força pela força de Deus. Deus pega a tua força, a Bíblia diz que ele multiplica a força daquele que não tem nenhum. Ou seja, daquele que não tem nada para oferecer. E Deus multiplica em cima da nossa pequenez, da nossa fraqueza. E quando nós oferecemos a fraqueza para Ele, Ele ministra a força dele sobre nós. Segunda coisa que é importante, que eu preciso entender aqui, em nome de Jesus: a sua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O seu poder se aperfeiçoa através da minha fraqueza. Dentro desse texto, Deus não ministra a força deles nos fortes. Deus ministra a força naquele que é fraco. Paulo ele diz: no momento que eu achava que eu era forte, eu me fiz fraco. E no momento que eu me fiz fraco, eu me vi forte. O homem forte, ele não depende de Deus, ele depende só da sua força. O ser humano forte, que ele se sente forte, ele não precisa de Deus, ele depende só dele mesmo. Mas o homem que se sente fraco, ele sabe da sua limitação, ele sabe que ele consegue andar até certo determinado local, até determinado tempo, mas depois é Deus. Por causa disso que é importante, esse texto está dizendo: os mancebos caminharão e se cansarão e se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renova a sua força. Então entenda isso. Eu preciso aprender que demonstrar minha fraqueza para Deus e falar para Ele: Deus, eu preciso de Ti, preciso da Tua presença, preciso do Teu Espírito, e sem esse Espírito eu não sou nada. Então o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deus não vai usar o forte, Deus vai usar aquele que se coloca a carne no lugar dela, dizendo: Deus, para me vencer a carne, para vencer o medo, para vencer a depressão, para vencer a angústia, eu preciso do Teu Espírito. Entenda isso, que é muito importante, em nome de Jesus. E quando nós fazemos isso, a graça de Deus é ministrada sobre a nossa fraqueza. E a graça de Deus, quando ela é manifestada através da nossa fraqueza, Deus libera o favor dele sobre nossas vidas. Isso é muito importante, né? As nossas fraquezas nos faz cientes quando nós somos dependentes de Deus. A sua fraqueza pessoal, a sua fraqueza do dia a dia, a fraqueza na sua caminhada, nos faz cientes como nós somos dependentes de Deus. Muitas vezes Deus permite que situações venham na nossa vida para que nós possamos não perder essa ciência, não perder a consciência, não perder esse entendimento que como nós somos dependentes de Deus e como nós somos dependentes da graça dele. As nossas fraquezas nos levam a ser cientes como Deus é importante para as nossas vidas. Para nós falarmos: Senhor, eu tinha isso que resolver, eu resolvi. Beleza, não precisa de Deus, você resolveu. Mas quando você depara com a sua fraqueza, quando você se depara com o seu limite, aí você olha para a direita, olha para a esquerda, e você achava que você conseguia fazer aquilo com a sua própria mão, e de repente você não vê recurso humano possível para executar aquilo. Aí que você se depara como nós somos dependentes de Deus e como nós precisamos dele. Então, as nossas fraquezas nos faz cientes como nós somos dependentes da presença de Deus e como nós somos dependentes de Deus em nome de Jesus. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas que houve no mundo. Eu falei no primeiro culto de manhã. Eu lembro que eu tinha 8 anos de idade, 7 anos de idade. Eu lembro que a minha mãe, todos os dias, a gente estava dormindo, minha mãe ligava no programa da Graça, do R.R. Soares. Muitos anos, 30 anos atrás.
E eu lembrava que eu já vi o Billy Graham pregando naquela época na televisão. E foi um dos maiores evangelistas. E o sonho de Billy Graham é que o mundo inteiro fosse evangelizado por ele. E ele conseguiu. Conseguiu evangelizar o mundo inteiro. Eu lembro que, não sei se foi 2016 ou 2017, até inclusive nós entramos na mesma onda da Sal Nossa Terra, que o Billy Graham pregou no Brasil, no mundo inteiro. Ele distribuiu umas cartilhas para que ele pudesse concluir o chamado dele, o sonho dele de infância, de pregar. Então, a televisão foi transmitida para o mundo inteiro, para que as pessoas pudessem ouvir a palavra do Billy Graham. E o Billy Graham ele fala assim que Deus não usa o servo dele desanimado e Deus não usa uma serva dele desanimada. Deus não usa um homem desanimado e Deus não usa uma mulher desanimada. Por que Deus não usa? Porque Deus não fez você para ser desanimado. Deus não fez o homem para ser desanimado. Ou seja, uma pessoa desanimada é uma pessoa sem propósito. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem fé. Uma pessoa sem desanimada é uma pessoa sem alvo. E Deus tem mecanismo para que eu e você pudesse vencer o desânimo. Então, o desânimo é uma fraqueza. E Billy Graham ele fala que Deus não usa um servo dele, Deus não usa uma serva dele desanimado. Por que Deus não usa? Porque Deus nos leva, primeiro, a vencer, através da atitude de fé, vencer o desânimo. Ou seja, eu tenho que ter atitude de fé, que através da palavra de Deus, que eu confessei em Cristo Jesus, e eu vou lá para Filipenses capítulo 4, versículo 13, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então o desânimo você vence com a força daquele que te fortalece. E a força daquele que te fortalece é quem? O pastor Ney? Fala, irmão, está amarrado. É o irmão do seu lado aí, está amarrado e repreendido. A força que você vence naquele que te fortalece é Jesus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então, se ele te fortalece, então por que? É isso que a Bíblia diz. Que Bíblia está dizendo assim: se Deus te fortalece, Deus não vai usar o desanimado mesmo, não. Se Deus te fortalece, você vence o desânimo. E se o desânimo está prevalecendo, porque você não está usando a força daquele que te fortalece. Se o desânimo chegou no tal ponto que ele se apoderou de você, é porque você não está usando o poder daquele que te fortalece. E como que Deus vai usar um desanimado? Não vai usar. Mas a Bíblia diz que todas as coisas, em Filipenses capítulo 4, 13, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Agora sim. Ou seja, o desânimo é uma fraqueza. E o desânimo ele pode continuar como fraqueza, ou Deus pode transformar esse desânimo em força. Se você ficar nessa condição, eu estou desanimado, e não usar a unção, a autoridade do poder daquele que te fortalece, você vai continuar desanimado. Mas aí a Bíblia diz para nós também, em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus dizendo para os discípulos: eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, sobre todo o poder do diabo. Então a Bíblia diz para nós que a minha fraqueza, que é o desânimo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aí Deus troca a minha fraqueza com a força daquele que me fortalece. Deus transforma aquilo que era fraco e faz aquilo fraco forte, porque Deus tira a minha fraqueza, que é o desânimo, e Deus coloca a força daquele que me fortalece. E aí eu me torno o quê? Aquilo que era fraco, eu me fiz forte, porque Deus troquei a minha fraqueza com a força de Deus, em nome de Jesus. Pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do maligno. Olha que maravilhoso. É através da palavra de Deus que nós vamos fazer proeza. A igreja vai fazer proeza através da palavra de Deus. E aí a Bíblia diz para nós aqui que Deus que vai esmagar os nossos inimigos, porque Ele diz: pisará sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do maligno, sobre a tua vida não vou ter dano algum. Ou seja, se a minha fraqueza é meu inimigo, pastor, eu estou sendo tentado, pastor, eu estou ficando tentada, pisará sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do maligno, e sobre a tua vida não terá dano algum. Ou seja, quando você troca, se essa tentação está sendo motivo de fraqueza,
troca ela pela força de Deus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do maligno. Então, se eu tomar posse da palavra de Deus, ou seja, é Deus que vai esmagar o inimigo através da sua vida. Mas eu preciso falar para Deus. Eu preciso falar para Ele qual é a minha necessidade. Então eu preciso depender mais de Deus. Se você achar que você consegue vencer, não está vencendo, porque você está errado. Troca a tua força pela força daquele que é mais poderoso, em nome de Jesus. Terceiro passo, para trocar a minha força com Deus, eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso ter um acesso mais de aproximação. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de você. Se você quer realmente trocar sua força pela força de Deus, se você quer que Deus realmente ministre a força dele sobre a tua vida, você precisa ter um momento de aproximação com Deus todos os dias. E como que eu me aproximo diante de Deus? Através da oração. A oração me leva a aproximar diante de Deus. A minha sinceridade de falar para Deus a minha fraqueza diante de Deus me leva a me aproximar diante de Deus. E Davi, ele fala maravilhosamente, ele fala assim, ele diz assim, ó: Senhor Deus, eu preciso de Ti, sem Ti eu não sou nada. Davi, ele fala para Deus: Senhor, eu preciso de Ti, e sem Ti eu não sou nada. O que ele está dizendo? Ele podia falar assim: não, Senhor, não sou nada sem Ti. Senhor, troca a minha força pela Tua força, porque com essa força minha aqui, eu vou ser abatido. Com essa minha força limitada, eu vou ser destruído pelos meus inimigos. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, sem Ti eu não sou nada. Sabe o que ele está fazendo? Troque a minha força pela Tua força, Senhor, porque só assim eu vou vencer os meus inimigos. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 63:1, ele diz assim: a minha alma tem sede por Ti, Senhor. Ele está dizendo: a minha alma tem sede. A minha alma tem sede por Ti. Ele está falando da dependência dele, como a importância dele reconhecer essa dependência de Deus. Reconheça a tua total dependência por Deus. Se eu quero ser um vencedor, se eu quero que Deus troque a minha força pela força dele, eu preciso entender. A Bíblia diz que Deus multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Ou seja, preciso reconhecer a minha necessidade pela presença de Deus. Salmo 34:6 diz assim: clamou esse pobre ao Senhor, e ouviu e livrou de todos os seus temores. O que Deus está dizendo? O que Davi está dizendo? Davi dizendo: esse pobre, esse miserável, esse homem aqui, que sem a tua presença não é nada. Sem o teu espírito, esse homem aqui não é nada, é pó da terra. Sem o teu espírito, sou miserável. E ele diz assim: clamou esse pobre ao Senhor, e o Senhor ouviu e livrou de todos os meus temores. O que Davi estava dizendo? Ele está falando da pobreza, da pequenez dele, como ele se via. E ele estava diante daquele poderoso que era Deus. E ele está dizendo assim: mesmo que essa tamanha diferença de poder, Deus ouviu o clamor desse pobre e livrou esse pobre miserável dos seus temores. Ou seja, Davi estava falando da necessidade dele, que ele tinha um temor, que ele tinha uma angústia dentro do coração dele. Meu irmão, você está com medo? Fala para Deus que está com medo. Aí o que acontece? Está com medo, não fala para Deus que está com medo, mas também não resolve diante de Deus. Se está com medo, fala para Deus: eu estou com medo. Essas vozes estão chegando nos meus ouvidos esses dias, estão me deixando perturbado, Senhor. E ele diz que clamou esse pobre ao Senhor, e o Senhor ouviu e livrou eles de todos os seus temores. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a depender do Espírito Santo. Aprenda. Nós precisamos entender isso em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz lá no 31 do Isaías 40:31, aqueles que esperam no Senhor subirão como a asa da águia. Ou seja, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus está falando daqueles que correm e cansam, daqueles que saem correndo sem Deus, sai correndo por rumo.
Mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, eles vão correr e eles não vão se cansar. Porque ele está correndo no tempo certo. Está correndo dentro do cronograma de Deus. Eu vou falar algo para você aqui. Existem 2 tipos de tempo. Porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu quero falar de 2 tipos de espera. É importante isso, nós precisamos saber esse conceito de espera. Porque muitas vezes o que acontece? O que é esperar o tempo? É esperar o tempo de Deus. E o que acontece? As pessoas não esperam o tempo de Deus e as pessoas entram em ação antes de Deus falar. Espera no Senhor. Espera, se está falando a palavra, espera, senão não seria espera, senão vai. Existe uma diferença de ir e esperar. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem entender esse princípio, porque esse princípio ele vai exigir muitas coisas. Vai exigir fé, sensibilidade para ouvir se é Deus que está falando, se não é Deus que está falando. Vai exigir posicionamento, porque o período da espera é um período mais difícil para o cristão, porque é um período que é onde passa vários sentimentos misturados com ansiedade, falta de fé, falta de dúvida e blá. Então, o que é o momento de esperar? Esperar na postura. Qual é a postura? De não sair correndo na frente antes de acontecer o que acontece. Espera o Senhor, o povo corre na frente. Só que tem uma coisa: a pessoa correu na frente, só que foi sozinho, porque Deus não foi. Deus esperou, eu fui. Foi sozinho. Está correndo sozinho. Porque Deus não falou, porque Deus falou para esperar. Mas aí quando eu espero, pastor, que jeito que eu vou esperar então? Se eu vou esperar, espera na postura. Qual é a postura de espera? Oração, se for preciso, jejue, lendo a Bíblia e mantendo a tua sintonia com Deus. Porque aqui existe 2 tempos. Você precisa entender que nesse tempo você não pode ir na frente de Deus, mas também não pode ficar para trás. Tem pessoas que saem correndo na frente. Deus nem falou, aí depois fala assim: Deus falou comigo, eu fui lá, não aconteceu nada. Não sei o que. Deus falou, Deus não fala. Deus fala, mas no tempo dele, não é no teu. E aí as pessoas correm na frente por causa da ansiedade, vai lá, não acontece o que aconteceu, depois fala que Deus não falou. Não é que Deus não falou no tempo dela, porque ele vai falar no tempo dele. E aí tem muitas pessoas, ou elas correm na frente, antes de Deus falar, ou ela fica para trás. Então você não pode ficar para trás, mas também você não pode ir na frente. E aí você fica na postura que Deus te chamou. Espera no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então o tempo da espera é onde Deus vai tratar algumas coisas, para que aquilo não possa minar a força que Deus vai ministrar sobre a tua vida. Então é um período onde Deus está se organizando. É um período onde você precisa ser tratado, ou você ainda não foi tratado em algumas coisas. É um período onde Deus está movendo. É um período onde você precisa ser testado a sua fé. Então é um período onde você tem que ficar na postura. E aí as pessoas muitas vezes não sabem, como Deus não falou no tempo dela, ela sai correndo, vai na frente, faz do jeito dela. Não esperou Deus fazer, se lascou. Ou ela para o que está fazendo. Para de ir na igreja, para de estar na célula, para de estar nos cultos, para de estar na reunião, porque Deus não falou. Não é que Deus não falou, ela ficou para trás. Porque ela tinha que ficar na posição que Deus colocou. Então, por quê? Por que Deus fala de tempo? Espera no Senhor, aqueles que esperam no Senhor. A palavra esperar quer dizer relacionada a tempo. Espera o tempo certo. Por quê? Porque Deus controla o tempo. O tempo está no controle de Deus. Aonde está isso, pastor? Gálatas capítulo 4:4. Ele diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Deus controla o tempo e estações. Ele tem o tempo determinado para enviar Jesus na terra. E por quê? Porque o tempo está no governo dele. O tempo está no controle dele. E Deus tem o controle dos tempos, estações, de cada momento. Então Jesus, ele tinha um tempo para vir. Não era o tempo determinado por Maria, não era o tempo determinado por José, mas é o tempo determinado por Deus. Que Deus determinou o tempo da chegada de Jesus, e como Deus também determinou o tempo de Jesus ir para a cruz. Porque o controle do tempo está nas mãos de Jesus. E aí quando a Bíblia diz espera no Senhor,
Espera no tempo de Deus, que Ele tem o controle do tempo, querido. Então isso é muito importante, em nome de Jesus. Ele determinou o tempo para todas as coisas. Ou seja, todas as coisas têm o tempo determinado por Deus. E a maior dificuldade do ser humano, que ele quer assumir uma coisa que ele não tem domínio, ele não tem controle. Ele quer interferir no tempo de Deus. Porque ele não consegue esperar. A espera é importante. Sem essa espera, nós não vamos renovar a nossa força. Sem essa espera, nós não vamos ter nossa força trocada pela força de Deus. Então isso é muito importante, em nome de Jesus. Então eu não posso, nesse tempo, não posso correr na frente. E nesse tempo, não posso ficar para trás. Nesse tempo, postura, oração, postura de fidelidade, postura de honra, postura no altar de Deus, que é isso que faz a diferença do homem que sabe esperar no Senhor. E aí a Bíblia diz que ele vai renovar sua força, vai subir como uma águia, caminharão, não se cansarão, a caminhada dele ele não vai fadigar. Mas por quê? Porque ele troca nesse processo de tempo, Deus está trocando aquilo que é do homem e ministrando aquilo que é dele, em nome de Jesus. Isso é importante demais. Ou seja, aquele que sabe da importância do tempo. Por que o tempo? Porque no tempo, se você ficar na posição do tempo, Deus vai revelar para você o tempo dele para você. Pastor, como que eu sei se é o tempo de Deus? Você vai saber. Você vai saber. Se você souber esperar em Deus, esperar na posição de oração, na posição de jejum, na posição de um homem de Deus, Deus vai revelar para você o tempo dele na sua vida. E você vai saber na hora certa, que é a hora de você ir, na hora de você ficar e na hora de você chegar mais perto. Deus vai falar em nome de Jesus, porque o Espírito Santo, porque a Bíblia diz, aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos. O que a Bíblia diz? Aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos. E o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deus vai usar o poder dele para aperfeiçoar nesse homem humano que tem falhas, que tem fraquezas. E aí quando nós falamos para ele, Deus, eu senti não sou nada. Aí Deus pega a fraqueza e coloca a força dele. Deus pega o desânimo do homem, pega aquilo que é desânimo, tira aquele desânimo e coloca o ânimo dele. Então quando nós entendemos da nossa total dependência por Deus, nós vamos renovar nossas forças diante do altar do Senhor. Tempo. Eu vou falar um pouquinho aqui para te ajudar você aqui. Eu creio que vai te ajudar um pouquinho para você entender da importância do tempo e como que você gasta seu tempo, o seu devocional com Deus. Como que você ora? Como que você gasta o teu tempo? Porque o tempo é de Deus. E aí como nós usamos esse tempo que Deus estabeleceu para nós, que a Bíblia diz que Ele está no controle do tempo. E aí o que você está fazendo com o tempo que Deus colocou você nessa terra? E cada segundo você perdeu ele, nunca mais você pega. Tem gente que perde 2 horas. Nunca mais. Nunca mais. Perdi um dia. Acabou, filho. Ah, mas eu vou recuperar. Não vai recuperar, não. Nunca você recupera. Agora, nesse momento agora, vamos aqui, ó. 18 horas e 59 minutos no meu celular aqui, no meu relógio. 18 horas e 58, já foi. Vai buscar ele para trás. Tenta pegar ele. Corre atrás dele, tenta pegar. Nunca mais você pegou. 5 horas da tarde. Vai buscar 5 horas, meu irmão. Corre atrás dele. Essa hora aí, vai buscar 5 horas da tarde, vou buscar para trás. Já era, já foi. É como a água passou debaixo da ponte. Passou debaixo da ponte, corre atrás dela para você pegar aquela água que passou, já era. A Bíblia diz que é como uma flecha. Você lançou a flecha, vai pegar a flecha. Depois que ela saiu da tua mão, foi. E a Bíblia diz que compara com uma palavra que sai da nossa boca. Depois que saiu, se falou besteira, filho. Não tem como você pegar a palavra, pôr na tua boca e engolir de novo. Já foi, saiu, já era. Então, o que você tem feito com o tempo? O seu devocional com Deus. O que você tem feito com o seu devocional? Como que você ora? Primeira coisa, eu quero dar algumas dicas para você. Porque muitas vezes as pessoas, por causa dessa ansiedade de tempo, tem que fazer. E muitas vezes as pessoas chegam diante de Deus de qualquer jeito.
das maneiras que a pessoa chega diante de Deus. Vamos orar. Senhor, eu te peço para o Senhor, que o Senhor me dê trabalho, que o Senhor me dê casa, que o Senhor me dê dinheiro, que o Senhor me dê saúde. Não estou falando que é errado pedir saúde, não. Mas espera aí. Senhor, ela nem se organizou, já sai pedindo. Primeira coisa, vou te falar alguns princípios, 5 princípios, para você ter um devocional com Deus em oração, para você gastar o seu tempo devocional com Deus. Primeira coisa, confesse seus pecados. Nunca chega diante de Deus pedindo coisas, nunca chega diante de Deus. Primeira coisa, vai chegar diante de Deus, feche seus olhos onde você está, peça perdão para Deus. Ah, pastor, não tem pecado, só de falar já tem pecado. Só de falar, não precisa nem falar, só de pensar que não tem pecado já está pecado, a Bíblia diz. Só de pensar que não tem pecado já pecou. Porque todo homem que nasceu debaixo da ação de Adão nasceu debaixo do pecado. Por causa disso que Jesus veio na cruz, que através do sangue dele, ele nos justificou através da morte e da ressurreição daquela cruz. Então, se eu quero ter uma vida justificada, é impossível que não seja através de Jesus. É só através do sangue que foi derramado que eu vou ter minha vida justificada. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, peça perdão para Deus. Confesse seus pecados. Deus, em nome de Jesus, eu te confesso meus pecados diante do altar e papapá. Segunda coisa, Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir a Ele com alegria, apresentar-vos diante dele com um cântico. Sabei que Ele é Deus. Então, um louvor. Segunda coisa, você coloca um louvor. Você começa a adorar a Deus, agradecendo a Deus. Primeiro você confessou seus pecados, depois você começa agradecendo, louvando o nome dele, que é digno, que é soberano, que é digno de toda a honra. E você começa a glorificar o nome dele. Terceira coisa, você entrega para Deus o seu dia. Você entrega o seu dia, entrega o teu coração, entrega a tua vida no altar dele, dizendo para ele: Deus, o Senhor é o dono de todas as coisas. E o Senhor que pode me instruir durante esse dia. O Senhor que pode me orientar durante esse dia. O Senhor que pode me dar sabedoria diante desse dia. E eu apresento as minhas fraquezas nesse dia, para que o Senhor seja a minha força nesse dia. E você coloca a tua família, coloca o teu casamento, coloca os seus filhos, coloca diante do altar de Deus, coloca aquele momento. Então aí você está gastando o seu tempo, o seu devocional diante com Deus, diante do altar. Senhor, me ensina a ser obediente naquilo que o Senhor vai falar comigo durante esse dia, porque você está colocando um dia. Que eu possa ser obediente diante da tua palavra. Aquilo que o Senhor falou comigo, eu possa obedecer a tua palavra. O que você está dizendo? Se existe algum espírito de rebeldia dentro do meu coração, que não quer obedecer a palavra, eu estou colocando diante como ponto de fraqueza, diante da tua palavra nesse dia. Ah, você arrebentou com tudo. Esse dia é seu, Pai, eu consagro. Então, isso é importante, em nome de Jesus. Quarto ponto. Ore pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos, membros da igreja. Ore pelos irmãos. Ore pelas irmãs. Ore para aquelas pessoas que muitas vezes não estão na igreja, mas você conhece alguém que está precisando de Deus. Então ore para elas. Seja um intercessor. A Bíblia diz que é para nós olharmos para as viúvas. Para nós sermos intercessores, Deus tem um cuidado muito tremendo com as viúvas. Os filhos. Então ore pelos irmãos da igreja. A Bíblia diz: ore pelos órfãos, para as pessoas que foram abandonadas pelos pais, pelas mães, orar por eles também. Então a igreja tem essa incumbência de ser uma intercessora nessa terra, estabelecer o tempo que Deus. Aí muitas vezes nós estamos num tempo que Deus estabeleceu, num tempo estabelecido por Deus, mas parado, gastando algo que é precioso, que é tempo, e não usando isso como forma de sabedoria e no favor de Deus. Então, por último, ore pelos pastores, ore pelos líderes. A igreja, querido, ela tem uma importância muito importante. Paulo sempre exortava da importância da igreja, estar orando pela igreja. Ele sempre chamava os líderes da igreja. Ele falava assim: eu estou orando por vocês, estou orando pelos líderes da igreja. Paulo, ele cita algumas igrejas estavam dando trabalho. Algumas igrejas estavam dando defeito. E ele exorta algumas igrejas que estavam na postura de oração. E ele diz assim: estava em tal dia, eu lembrei, quando eu estava na casa dos irmãos, eu tenho orado por vocês. Ele fala da importância da oração da igreja de um para o outro.
Ou seja, gastando o tempo dele com algo objetivo, como algo concreto. Como você tem gastado seu tempo, seu devocional com Deus? Tem muita coisa, eu quero continuar outro dia, quero ter a oportunidade de continuar essa parte de oração, que se for para mim ficar aqui, dá para nós, tem trabalho aqui para nós ficar até amanhã, né? Mas a importância desse momento de oração na igreja, em nome de Jesus, tá bem? Queria convidar você para se colocar de pé. Troque a sua força pela força de Deus. Renove a sua força pela força de Deus. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aprenda a esperar. Aprenda a usar o tempo na hora certa, no momento certo. Deus está no controle do tempo. Deus está no controle das estações. Deus está no controle de todas as coisas. E nós não podemos perder esse espaço. Nós não podemos perder esse tempo entre a profecia e o cumprimento da profecia. O que as pessoas não entendem? Que para uma profecia que venha acontecer, existe o tempo da profecia e o tempo do cumprimento da profecia. E o que as pessoas não entendem, que muitas pessoas elas recebem uma profecia, na cabeça dela vai acontecer amanhã. E quando não acontece amanhã, porque já está falando de tempo, a pessoa entra em crise, porque na cabeça dela, porque Deus falou. Ela só olhou o que Deus falou, mas ela não está esperando no tempo de Deus. Aí ela está esperando no tempo dela. E aí ela se lasca inteirinho. Entre a profecia, existe um tempo do cumprimento da profecia. Por causa disso que a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. No tempo do chamado e no tempo da escolha, existe um processo. Existe uma caminhada. E na parte de tecnologia fala que existe como se fosse um delay. Dá um espaço de uma transmissão de outra. É a mesma coisa que eu estou falando aqui, demora 2 minutos, 2 segundos para chegar, por exemplo, na imagem da televisão. Eu estou falando aqui, tem um delay de quantos segundos? 3 segundos. 3 segundos, eu estou falando aqui, só vai chegar lá 3 segundos depois. Essa é a nossa vida espiritual. Às vezes tem um delay aí, que a pessoa não entendeu ainda. E aí, em vez dela ficar na posição, ela fica para trás. Ou ela corre na frente. E aí, quando ela correu para frente ou ela ficou para trás, ela está sozinha. E ela está sozinha. E Deus não tem nada a ver com isso. Porque nesse momento de delay, eu tenho que ficar onde? Espera no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quero ter força renovada? Aprenda a esperar. Vai caminhar e não vai se cansar. Vai correr e não vai fadigar. Vai subir com uma asa da águia. Ou seja, lugares altos. Deus vai colocar lugares altos. Em nome de Jesus. A Bíblia diz para nós que Labão teve um encontro com Jacó em Mispa. Labão e Jacó tiveram um encontro. E a Bíblia diz que ali os dois começaram a organizar o que precisava ser organizado. A palavra Mispa quer dizer monte alto, lugar alto, lugar, ou seja, montão de terra. Ou seja, é nos lugares altos que Deus quer levar a igreja. Deus quer levar a igreja nos lugares altos nesses dias. Deus quer levar. Como que está o teu casamento? Como que está a sua vida com Deus? Está em Mispa? Mispa quer dizer lugar de vigília, lugar de vigilância. Todos os soldados, eles precisavam de um lugar, de uma torre de vigia. Uma torre de vigília. E nessa torre de vigília, eles olhavam se os inimigos estavam aproximando ou se os inimigos estavam longe. Era um lugar privilegiado. A torre de vigília
ela simboliza lugar de privilégio, visão privilegiada. E ali servia para o atalaia, para ver se os inimigos estavam perto ou se os inimigos estavam longe. Onde está a tua vida? Como que você tem vigiado a tua vida? O inimigo está perto? Você está conseguindo ver que o inimigo está aproximando? Ou você já tem conseguido ver o inimigo de longe? A responsabilidade do atalaia é não permitir que o inimigo se aproxime perto dele. Porque se o inimigo estiver aproximando, é sinal de perigo. Então a nossa vida com Deus, nós temos que vigiar todos os dias. E observar se o inimigo está longe ou se o inimigo está chegando mais perto. Se o inimigo está distante, está mantendo uma reserva, ou se o inimigo está ficando muito íntimo, ou se o inimigo está ficando muito à vontade. A tendência do atalaia é dizer: o inimigo está chegando. A responsabilidade do vigia: o inimigo está chegando. E aí entra o quê? O exército já entra em posição de batalha, na posição de guerra, para não deixar o inimigo chegar próximo. Como que está a nossa torre de vigia? Como está a nossa vida em Mispa? Presta atenção nessa noite, querido. O tempo que Deus nos coloca nessa terra são tempos preciosos. E nós não temos direito de abortar o tempo que Jesus estabeleceu para mim nessa terra. Eu tenho um tempo determinado nessa terra. Eu não sei, mas eu tenho um tempo determinado nessa terra. Você tem um tempo determinado nessa terra. Só que você não sabe o dia. Talvez você tenha 10 anos. Talvez tenha 20 anos, 30, não sei, só Deus sabe. Mas enquanto esse tempo que Deus nos estabeleceu nessa terra, que uso que você tem feito dele? Mispa quer dizer lugar alto, torre de vigília, lugar que o atalaia fica atento, lugar que o atalaia não pode dormir, porque se ele dormir, a Bíblia diz, né? Deus fala que o atalaia, se vir a espada sobre o povo, nós ministramos isso aqui um tempo atrás, e se a espada vier sobre o povo, e o atalaia não der por avisado o povo, Deus vai cobrar do atalaia as vidas que foram ceifadas, porque o atalaia dormiu na posição de vigia. A igreja não pode dormir na posição de vigília. Amém, queridos? Feche seus olhos. Peço para o Senhor nesses dias abrir seus olhos para que você possa vigiar. Talvez o inimigo está chegando muito próximo e você não está percebendo. Talvez o inimigo está muito à vontade e você não está percebendo. Mas Deus nos dá olhos espirituais para que nós possamos esperar o tempo de Deus e para que nós possamos esperar a revelação quando Ele vai determinar que o tempo de agir é o tempo de avançar, é o tempo de aguardar, é tempo que nossos olhos se abram para que nós podemos ver a grandeza, a grandiosidade desse Deus. A grandiosidade desse Deus. Mispa é lugar alto. Deus quer levar você em lugares altos nesses dias. Aonde está teu casamento? Está em Mispa ou está lá embaixo? Aonde está a tua família? Está lá em cima, em Mispa, lugar alto, torre de vigia, aonde você está vigiando, aonde você está cobrindo em oração. Aonde está? Aonde está teu relacionamento de intimidade com Deus? Está no ponto alto? Está em Mispa ou não? A Bíblia diz que ali Jacó e Labão fizeram uma aliança ali. E eles colocaram naquele lugar o nome de Mispa, que é lugar alto. E ali eles fizeram uma aliança. E Jacó fala para Labão, fala para Jacó: se você tomar outra esposa que não seja as minhas filhas, eu não vou estar lá para ver, mas que o Senhor seja testemunha.
Isso é lugar de testemunho, querido. Isso é onde Deus vai abrir os nossos olhos. O tempo de Deus vai se cumprir na tua vida e você não vai sair da posição. Aqueles que esperam no Senhor vão ser renovados. Peça o renovo de Deus nessa noite. Vai falando com Deus. Peça o renovo de Deus nessa noite. Vai falando com Deus. Da face me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir nos montes que muitos desistirão, vou calar até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir nos montes que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir. Aplauda o Senhor, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Aleluias. Que Deus abençoe você. Não sai daqui sem dar um tchau do Senhor pro teu irmão. Estamos encerrados. Que Deus abençoe. Vai na paz do Senhor. Até terça-feira, em nome de Jesus.